Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder o pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que traz o seguinte tema: o plano de livramento e o papel de Esther. Nesta lição tão rica, tão preciosa que vamos estudar, nós vamos abordar 3 objetivos que estão linkados aos 3 capítulos da lição. E você pode ver aqui conosco que o primeiro objetivo será relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. E nesse capítulo primeiro que traz esse objetivo, nós teremos 3 tópicos. O primeiro, lamento, choro e compadecimento. O segundo, um obstáculo real. Terceiro, autoritarismo e morte. E no capítulo 2, nós vamos estudar debaixo do seguinte objetivo: considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. E aqui nós temos 3 tópicos nesse capítulo 2. Confiando na providência divina, primeiro Deus, depois o homem. Terceiro, confiar em Deus e não é tentá-lo, né? Confiar em Deus não é tentá-lo. E no capítulo 3, nós vamos estudar debaixo do seguinte objetivo: demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. E nós temos 3 tópicos para analisar nesse capítulo. Primeiro, prudência, preparação e ação. Segundo, estendendo o cetro. Terceiro, em sintonia com Deus. Então vamos, sem mais delongas, para a nossa lição, pois temos muito que aprender diante das ricas e preciosas lições que o próprio livro nos oferece. No textuário está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Veja como esse texto nos mostra a singularidade de Deus, como ele é incomparável, como ele é insubstituível, como ele é singular em todos os sentidos. Desde a antiguidade não se ouviu. Então se fala de tantos deuses da antiguidade, entre os gregos, entre os romanos, e quando você volta para lugares mais distantes, entre os persas, entre os assírios, entre os babilônios, entre os hititas, entre os egípcios, todos os povos antigos estavam colonizados por milhares de deuses, por um politeísmo sem precedentes, com visões de deuses antroposomórficas, com formas de homens e animais ao mesmo tempo, uma constelação, miríades de deuses que havia entre os povos. No entanto, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Nenhum pode se comparar ao Deus da Bíblia, ao Deus único, ao Deus da fé monoteísta. Por isso que esse próprio Deus nos diz, através do próprio Isaías, no capítulo 43, ele faz a seguinte afirmação, e a gente vê a singularidade. Por isso que nós somos monoteístas, monos único, e teísmo Deus, na crença no único Deus. O profeta usado por Deus vai dizer assim, 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creais e entendais que eu sou eu mesmo.
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Veja que não dá para pensar em um Deus antes de Deus e nem algum tipo de Deus fora de Deus. Ele é único, ele é singular entre todos os que se citam, porque não são deuses de verdade no sentido da essência, no sentido da substância, no sentido da divindade. Somente Deus é Deus. E é por isso que ele é singular, que no momento que você crê que existe mais de um Deus, alguém vai perguntar quem é o maior, quem é o melhor. Para que Deus seja absoluto, pleno e perfeito, é necessário que ele seja único. Então, quando falamos um Deus trinitário, um Deus em trindade, que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus, não significa que são três deuses, mas é um Deus subsistente em três pessoas. Então, há diversidade de pessoas, mas há singularidade de divindade. Veja o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Vamos comigo para a primeira carta aos Coríntios. Veja o que a santa palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui no capítulo 8 da primeira carta, ele vai dizer, versículo 5, capítulo 8, versículo 5 da primeira carta aos Coríntios, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus. Ainda que se achem, ou que se chamem, ou que as pessoas considerem que hajam deuses, quer nos céus, quer na terra, quer senhores, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Para nós só existe um Deus e um só Senhor. Não existe dois, três, quatro, cinco, só um. Então, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Um Deus capaz de transformar maldição em bênção. Um Deus capaz de criar onde não existe. Um Deus capaz de pegar as nações como quem pega águas num balde. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. É a diversidade que nos mostra quem é Deus. É diante da impossibilidade que aprendemos quem é o Deus do impossível. É diante da dor que aprendemos quem é o Deus da libertação e da alegria, da felicidade. É diante do invisível que enxergamos o agir sobrenatural de Deus. E é isso que vamos estar meditando nesta lição tão preciosa, o plano de livramento e o papel de Esther. Ainda que o livro não fale o nome de Deus, não cite algo relacionado diretamente à pessoa de Deus, mas é impossível ler o livro e não enxergar a onipotente mão invisível de Deus agindo em favor do seu povo. Nesta lição, estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. Por que em favor de todo o povo judeu? O plano, o decreto que foi assinado pelo rei, porque ele colocou à sua disposição o seu anel, o seu sinete, e Ramã não disse quem era o povo, é um plano que atinge as 127 províncias, que é a grande extensão do Império Medo-Persas nos dias de Xerxes I, o Assuero ou Quixiaxa. Ele que domina da Etiópia, na África, até a Índia, né? Fazendo um ciclo do crescente fértil
passando toda a região da Mesopotâmia, Ásia Menor e um pedaço da extensão da Europa. Então é um vasto império e onde estiverem os judeus espalhados, expatriados, nesse momento serão atingidos pelo decreto de Ramã, um decreto universal, um decreto pleno para extinguir, eliminar todos os judeus. Mardoqueu toma conhecimento, pega esse documento e vai lamentar na porta do palácio, onde está a rainha Ester, sua sobrinha, sua prima, que casou com o rei persa. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob a sua direção. O livro nos mostra que o plano humano, as decisões humanas, a ação humana e a confiança, mas a confiança em Deus não nos deixa inertes. A confiança em Deus não nos deixa paralisados. A confiança em Deus não nos deixa quietos esperando algo acontecer, mas agimos dentro das nossas possibilidades, porém confiando que é Deus quem faz, é Deus quem age. E é aqui que entra a ação de Mardoqueu e de Ester, mas debaixo da dependência divina. O que Deus fizer será o melhor. A nossa lição no primeiro capítulo já nos trata de o perigoso plano e o temor de Ester. Aqui não é o plano de Ramá, aqui é o plano que será instituído a partir da proposta de Mardoqueu para chegar até o rei Xerxes ou Assuero. E Ester precisa chegar à presença do rei, no qual ela está impedida de fazê-lo. Lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Ester soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Ele corre para a porta do palácio vestido de pano de saco, em um lamento e um desespero profundo. Ester vai tomar conhecimento disso. Ela precisa agir. A primeira atitude de Ester para com Mardoqueu é justamente mandar vestes para ele, para que se apresente. Ela tomou conhecimento que ele está vestido de pano de saco, ele está melado de cinzas. Então ela de imediato, na porta do palácio, ninguém podia se expor de tal maneira, manda vestes para ele. E a gente vê a atitude de Ester, quando sabe da crítica situação. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. A dor e o que estava por trás era tão profundo que, mesmo sofrendo um risco pelo fato de estar na porta do palácio naquela situação na qual não podia, ele insistiu em continuar. Veja só, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Versículo 4 do capítulo 4. Ester precisava saber o que estava acontecendo. Então ela precisava ter ciência qual o motivo que levou Mardoqueu a estar nessa situação, em pranto, em choro, em dor, em desespero. Ela se doeu ao saber que ele rejeitou. Tem um motivo muito grave e ela não está sabendo, porque ela está dentro do palácio e o que está circulando fora é uma lei de extermínio de todos os judeus. Isso não era do seu conhecimento. O texto diz: se Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Ester, seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias diante da ordem de matança emitida pelo rei
embora o rei não soubesse quem seriam os eliminados, mas concedeu o seu anel a Ramã. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. É interessante porque compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Romanos 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, quando a pessoa compartilha seus sentimentos, há pessoas que se identificam com a sua dor. O cristão de verdade, ele vai chorar com seu irmão, com a sua irmã. Ele vai se alegrar com seu irmão, com a sua irmã. Sentimentos nobres expressam sentimentos cristãos. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos discípulos que não o deixassem só. Ficai comigo, eu estou com a alma batida até a morte. Um obstáculo real. Vamos falar de Ratak, que foi o mediador da informação, o pedido de Mardoqueu e o risco para Esther ao assumir este plano. Como diz o nosso capítulo, o perigoso plano e o temor de Esther. Por intermédio de Ratak, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Ramã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Olha só, a gente vê que Esther, no capítulo 4, versículo 5, disse: Então Esther chamou Ratak, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, ou seja, a favor dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. A tradição dos eunucos no Império Medo-Persa sempre foi muito forte. A gente percebe que existem eunucos espalhados por todo o Oriente a serviço da corte real. Era uma prática comum dos antigos terem homens que eram castrados para poder servir na corte como confidentes e homens de confiança, porque eles não podiam casar, ou se casasse não podia gerar filhos, porque havia eunucos parciais, quando fazia a castração apenas da bolsa e do homem, e outros que eram castrados total, né? Que chama de emasculação, como se chama hoje tanto a emasculação animal quanto humana, emasculação. Muitas vezes a prática do eunuco, da emasculação, era feita durante a infância, no início da puberdade. Por quê? Isso inibia a mudança de voz, que ele não ia engrossar a voz, e também inibia o desenvolvimento hormonal para que ele tivesse barbas, daí que todos os eunucos praticamente não têm barbas. Embora a tradição dos persas, dos assírios fosse que o homem formado tinha que ter barba e barbas longas, os eunucos não eram tidos como homens de vergonha por não terem barbas, porque eles tinham essa distinção. É notório nos achados arqueológicos perceber que os eunucos não têm barbas, e eles não são uma classe humilhada, são homens de grande influência dentro da corte, que estão sempre próximos ao rei. Nós podemos ver isso no livro de Esther, capítulo 1, no versículo de número 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistar, Rasbona, Bigtã, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Ele tem 7 eunucos à sua disposição. Eles recebiam cargos distintos, eles recebiam vestes distintas, estavam lá como seres de confiança. Por que se dedicava tanta confiança aos eunucos? Eles não iam gerar filhos, não iriam ter descendência. Isso já nos mostra a valorização do eunuco, né, na corte. No capítulo 2 do livro de Esther, a gente percebe que quando o rei manda buscar as moças virgens para fazer a seleção da nova rainha, no capítulo 2, versículo 8, em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei sob os cuidados de Regai, guarda das mulheres. Esse Regai aqui é o eunuco das mulheres, ele fica responsável por elas. É o primeiro eunuco que vai em busca das mulheres. Quando o rei
mandava chamar as mulheres que ela entrasse nos seus aposentos, que passasse a noite com o rei. Se o rei não gostasse dela, não a selecionasse para ser rainha, ela seria destinada a outro harém, aos cuidados de outro eunuco. Veja, ainda no capítulo 2, versículo 14. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então a gente percebe que elas já eram destinadas para outro eunuco. No capítulo 2, versículo 21, diz: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres. Então são eunucos também. Quando Esther se casa, no capítulo 4, fica claro para nós, versículo 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lidera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Então Hataque, ele é um eunuco a serviço de Esther. Quando as moças estão selecionadas, essas moças estão a serviço do eunuco que vai prestar o serviço para o rei. Elas estão submissas ao eunuco. Agora, no caso de Esther, que é rainha, o rei lhe deu Hataque como eunuco para servi-la. Então, Hataque está a serviço de Esther porque ela é rainha. Ele está a serviço, o que Esther ordenar, ele faz. Ele não está ali para comandar, dar as ordens, direcionar. Ele está para obedecer. Então, Esther manda ele ir ao encontro de Mardoqueu. O texto sagrado diz no versículo 6 do capítulo 4: saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. A gente vê que, nesse momento, Esther, ela fala com Hataque, fica sabendo, e Mardoqueu vai lhe dar, então, uma orientação. O pedido de Mardoqueu para ela, como diz aqui, nesse obstáculo real. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei, que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio, sem ser chamado pelo rei. Essa ordem era como um meio de proteger a vida do rei. Qualquer pessoa, era muito ameaçador alguém tentar entrar na sala do trono, onde o rei ficava sentado. Porque a sentença para alguém que invadisse esse espaço era a morte, não interessava quem. Então isso ficou claro, uma lei para todos. E Esther, ela não vai à sala do trono por 30 dias. Não era costume dos reis na antiguidade colocar o trono da rainha ao lado para que ela ficasse. Toda vez que ele fosse para o trono, ela ia também. Isso aconteceu muito mais na Idade Média ou entre outros povos. Os povos do Oriente não tinham esse costume. O poder ficava todo centralizado no rei. Ela sabe que não pode. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Era a única maneira que ela poderia escapar. Acredita-se que esta rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, somente um capítulo do segundo livro dos Reis, capítulo 15. Então, leiamos aqui o versículo 10, 15 e 10, que diz assim: Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, contra Zacarias, que era o rei. Feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Um rei que sofreu de conspiração e outro assumiu o seu trono. Ainda no mesmo capítulo, o versículo 14. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou e reinou em seu lugar. Veja os reis sendo mortos. Versículo 25 do mesmo capítulo 15. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele, o feriu em Samaria
na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argob e com Arié, com Peca estava 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar, na casa do rei. Versículo de número 30 agora, do mesmo capítulo. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar. Então, havia muitos assassinatos dos reis na antiguidade, principalmente assassinatos no trono. Isso era uma prática comum. Nós podemos ver, aqui não se trata de realeza, mas no ano 44 a.C., Júlio César foi morto dentro do Senado, foi atacado com facas pelos senadores. Henrique IV da França, em 1610, ele foi assassinado por François Ravaillac, um fanático religioso que o esfaqueou enquanto a sua carroça estava presa no trânsito. Ciro, o jovem, Ciro Persa, não é Ciro o Grande, que deu liberdade aos judeus. Isso aqui é outro Ciro, que é 401 a.C., o Persa. O príncipe persa Ciro foi morto na batalha de Cunaxa enquanto tentava usurpar o trono de seu irmão Artaxerxes II. Eduardo II da Inglaterra, em 1327, foi deposto do trono e depois assassinado sob circunstâncias de suspeita. Isso por mando da sua esposa Isabel e o amante Roger Mortimer. Isso no século XIV, 1327. Alexandre II da Rússia, em 1881, o czar, como era chamado, seu título, foi assassinado em um ataque com bomba em São Petersburgo por revolucionários. Dario III, o persa, em 330 a.C., o último rei Arquemênida, foi assassinado por um de seus próprios sátrapas, que foi Berso, enquanto fugia da invasão de Alexandre o Grande. Então, era muito comum esses ataques às autoridades, os reis. Então, por essa razão que os persas, tanto antes quanto depois do Império Persa, isso sempre serviu de modelo para que os reis se protegessem. Se Esté tentar romper essa fronteira sem ser chamada, ela está em uma situação de risco muito séria. Autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. O rei Assuero, que é Xerxes I, ele temia ser morto por conspirações. A gente vê que o livro já se abre no capítulo 2 com uma conspiração contra o seu poder de Bigtã e Teres. Então é muito comum esse tipo de conspiração. No entanto, ele foi assassinado no ano 465 numa conspiração que envolve o seu filho Artaxerxes I, que é filho de Vasti com ele, que foi deposta do trono, Artaxerxes I. E ele conspirou, e quem foi que matou ele? Um dos oficiais do palácio, Artabano, foi o principal. Então, muitas vezes, aqueles que usam e abusam do poder, muitas vezes se tornam vítimas daquilo que mais temem. Então, é muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes, nas mãos de seus reis súditos. Um dos exemplos é do ditador líbio Muammar Gaddafi, o Gaddafi, que morreu em 2011. Então, a mansidão nos livra de muitos infortúnios. Por isso, precisamos ter cuidado. Mardoqueu convence Esther, confiando na providência divina. Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade que dirigisse ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção. Que significa, quando investigasse qual a origem da rainha, de onde ela veio, qual a família, quem é quem, que descobrisse que ela era judia, então pela lei ela seria morta. Mesmo que o rei Xerxes tomasse conhecimento que ela era judia, ele não podia voltar atrás à lei, a menos que ele fosse convencido que ele não foi informado dessa lei, que ela foi imposta de forma injusta, que é o caso que vai acontecer, pois Ramã não diz quem é o povo que ele quer eliminar. Ele disse que tem um povo, não diz quem. E aí envolveu a própria rainha, que é o povo dela, e o povo que livrou a vida dele da morte quando Bigtã e Teres tentava assassiná-lo. Foi o judeu
Mardoqueu, e ele tem ciência que foi um judeu. Então, ele, por ter sido beneficiado por um judeu, a sua vida ele devia a um judeu, e agora a sua esposa é uma judia, e isso leva a ele ter uma outra sensibilidade, e aí criar uma nova lei de defesa. Mas Mardoqueu está consciente, Mordecai, que ela não tem como escapar, mas cedo ou mais tarde, ao ser descoberta, ela será morta também. Então ele manda dizer, não pense que é o fato de você estar no palácio que você vai escapar, mas ao mesmo tempo ele revela que de outro lado virá uma salvação para os judeus. O que a gente vê é que algumas pessoas muitas vezes depositam confiança no local onde estão, na posição, nos privilégios, no poder. E não deve ser assim. Porque o Salmo 60, aliás, 62, versículo 10. 62, versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Então, o alerta é para que não confie nos bens, na matéria, não coloque o seu coração, porque tudo passa, tudo é efêmero, tudo é passageiro. E o próprio Mardoqueu está alertando Esther para não confiar em posições, em cargos, em privilégios, em status humano. O Salmo 146, foi 62:10, agora 146, versículo de números 3 e 4, diz assim: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Saí-lhes o espírito, eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, todos os seus propósitos, todos os seus objetivos. Então, depositar a confiança num príncipe, ele morre. Então, morre com ele os seus planos, seus objetivos. Então, não coloque a confiança. Ele vai dizer, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento, doutra parte virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo, conforme Esther 4:14. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. E quem coloca a sua confiança num ídolo, se torna um ídolo igual o objeto do artífice. A nossa confiança precisa ser sempre no Senhor. Primeiro Deus, depois o homem. Todos os judeus de Suzã deviam jejuar. Veja só. Esther convenceu-se de que precisaria agir antes de tudo, porém era preciso chamar Deus. Ainda que não expresse de forma clara o nome Deus, a pessoa de Deus, mas é subentendida através da ação do jejum. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Veja que o apelo dela é por mim agora, para que a minha vida consiga êxito neste projeto. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano de vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. A importância de se submeter a Deus, confiar em Deus, ter sempre Deus na frente de tudo, porque a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os edificadores. A necessidade de ter Deus em primeiro lugar. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 14, veja o que diz: a importância de confiar em Deus, que quando se despreza a confiança em Deus, então você está comprando uma briga com Deus. Veja só, capítulo 10 do primeiro livro das Crônicas, versículo 14, está falando do rei Saul. Eu vou ler o versículo 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou
e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja como ele agiu de forma insana. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16, Crônicas, versículo 12, falando do rei Asa, que diz assim: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade. É um ponto muito importante aqui. A gente vê no livro do profeta Isaías como o seu povo, capítulo 9 do profeta Isaías, veja o pecado do povo de Deus aqui, versículo 13. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Como o seu povo, que Deus, ele é o que faz a chaga, ele é o que cura, e não se volta para ele mesmo diante da dor, aí Deus diz assim no versículo seguinte, versículo 14: pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça, o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então Deus vai tirar a cabeça e a cauda por conta que eles não buscaram a Deus, mas os profetas mentirosos e os conselhos sem buscar ao Senhor. Então Deus espera que nós o busquemos e dependamos dele sempre. Confiar em Deus não é tentá-lo. Buscando a intervenção divina, mostrando essa dependência, como fez Esther. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo, que Jesus não tentarás o Senhor teu Deus. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, se isso não acontecesse, eles não poderiam ficar confiando no projeto humano. Por quê? Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer, perecendo, pereço, 4:16 de Esther. Ela disse, se eu morrer, morri. Quer dizer, eu estou confiando em Deus, então jejum aí, mas se der errado, não paramos de confiar. Se perecer, pereci. Essa expressão ela é correlata a Gênesis 43:14. Esther dependia de achar graça diante dos olhos do rei, para que estendesse o cetro sobre ela, ela tocasse na ponta do cetro e aí poder comunicar o seu pedido. No livro do Gênesis, capítulo 43, quando Jacó decide enviar Benjamim, que José mandou pedir Benjamim, ele não sabe quem é José, porque está pedindo, e diz assim, versículos 13 e 14, 43, 13 e 14 do Gênesis. No 43 diz assim, levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem é José, né? Que eles não sabem quem é ainda. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ou seja, Jacó se colocou agora na submissão da vontade de Deus. Ele decidiu agora, ele disse que não mandava Benjamim de forma alguma, já tinha perdido José, tinha perdido Simeão agora, não ia aceitar entregar Benjamim de maneira alguma. Mas de repente ele refletiu, disse, está tudo no controle de Deus. Se eu tiver de perder os filhos, eu perco. Agora volto, vou em busca de comida. E o Todo-Poderoso vos dê graça diante deste homem. Da mesma forma, diz Esther, aqui no capítulo 4, versículo 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Veja que a atitude foi a mesma, semelhante a de Jacó. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros jovens haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se submeteram ao chamado do rei para se prostrar diante da sua estátua no campo de Dura. Qual foi o resultado? O rei disse que ia aquecer uma fornalha que tinha ao lado, que cozinhavam tijolos, e ia lançá-los dentro com 7 vezes mais aquecida. E eles disseram, olha, nós não vamos se curvar diante da sua estátua, dos seus deuses. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele pode. Se não, perecemos, só não nos prostramos diante da sua idolatria. Essa confiança em Deus é tão importante porque
Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. Deus, se o senhor não fizer, Deus está decretado para o senhor fazer. A criatura querendo mandar no Criador, o caco querendo mandar no oleiro, o objeto querendo mandar no artífice, no artista, não pode de maneira alguma. Veja o que diz Isaías 29:16. Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele não sabe. É muita tolice, né, da criatura querer mandar no Criador. E Deus ri desses que tentam usurpar o seu lugar. O plano, entra à presença do rei e propõe um banquete. Esse será o primeiro banquete. Por que Esté não se revela de imediato no primeiro banquete? Estava tudo no controle, na providência divina. Os persas só trabalhavam com prudência, passo a passo. Para que Xerxes ou Assuero fizesse alianças políticas, ele gastou 180 dias de festa, trazendo pessoas e mais pessoas para fazer alianças, mas era um processo paulatino. Depois, fez um banquete de 7 dias, tudo com muita calma e cautela. Os persas eram muito disciplinados nisso aí. E Esté estava na Pérsia, sabia como era a cultura persa e agiu dentro do contexto. Então, o rei não estranha que ela o convide para um banquete e não dê a resposta imediata, mas chame para outro banquete para poder revelar. Isso estava dentro de um contexto cultural muito importante. Prudência, preparação e ação. Se Esté tivesse divulgado de imediato, talvez desse errado o plano, porque nem Mardoqueu teria sido exaltado, porque Deus ainda vai tirar o sono do rei entre um banquete e outro, ter sido apresentado para a população de Suzã, para depois assumir o cargo de primeiro-ministro no lugar de Ramã. Nada disso teria acontecido. Então, era necessário que isso acontecesse, para poder traçar um plano de libertação dos judeus envolvendo o próprio Mardoqueu na liderança. Tudo na providência divina. A prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esté estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse. Vida ou morte era um grande desafio. Aquela entrada na sala do trono é o mesmo que entrar no Santo dos Santos. Esté precisava achar graça diante do rei para entrar na sala do trono. Ele estender o seu cetro, que representava a misericórdia. E quando ela tocasse no cetro, confiando na misericórdia dele, então ela seria aceita. Deus disse que no Santo dos Santos ninguém entrava, somente o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, e tinha que entrar com o sacrifício, confiando na misericórdia de Deus, que aceitaria esse sacrifício e revelaria mais um ano de perdão para aquela nação. Então tudo isso está sendo representado aqui agora. Então Esté precisa achar graça, favor que ela não merece do rei. E é isso que Deus se revela para nós entrarmos no Santo dos Santos. E para entrar no Santo dos Santos, tem que vestir as vestes de linho branco. Para ir à presença do rei, Esté precisou vestir das vestes reais, que são compatíveis com a sala do trono. Diz assim, era um grande desafio, por isso Esté se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs a sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do palácio onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro, conforme Provérbios 19:12. Mulheres sábias como Esté e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. A prudência, a sabedoria, ela é muito importante. Ela foi com o jejum, que é o preparo espiritual, mas também foi com o preparo emocional, depois de 3 dias, e também físico, porque ela vestiu as vestes reais. Essa postura de Esté mostra que uma atitude tomada dentro da cautela, refletida, ela sai muito mais bem direcionada do que uma atitude emergencial movida pelo calor da emoção. Estendendo o cetro. Assentada em seu trono, Assuero viu Esté e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para o coração corajoso da judia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal e real. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Tens, rainha Esté, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Essa tradução, qual é a tua petição, é importante, que hoje petição é um termo jurídico, né?
os advogados que entram com a petição para pedir o processo legal para ser julgada a causa. Ele pergunta para ela por quê. A sala do trono é o lugar de estabelecer justiça, é o lugar de estabelecer justiça, mas para isso precisa saber qual o problema, qual a petição. No primeiro livro dos Reis, capítulo 7, diz o texto sagrado: Salomão, ele edificou um palácio para si, e diz o versículo 7, também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sala do trono era a sala do julgamento, é o lugar de estabelecer a justiça. Se alguém tem uma causa, um problema, duas mulheres vão dormir, cada uma tem um filho recém-nascido, uma dorme sobre o outro, mata, pega o filho da outra. Essa causa precisa ser julgada. Vai para onde? Para a sala do trono, onde Salomão, no seu trono, julgará, estabelecerá a sentença. Por isso que a sala do trono é o lugar do julgamento. O Santo dos Santos, no tabernáculo, era o lugar onde Deus julgava se o povo ficaria vivo ou morto, se Deus revelaria misericórdia e justiça ao mesmo tempo, porque verdade, justiça e misericórdia são a base do trono de Deus. Então, diante da sala do trono, as pessoas poderiam sair de lá condenadas, julgadas ou absolvidas, ou com a misericórdia do rei. Muito comum, a sala do trono. E Esté está indo à sala do trono e ele pergunta: qual a tua petição? O que é que você tem? Qual a sua petição? Quando ele faz essa pergunta, a disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal, que ele disse: até metade do reino se te dará. Herodes usou a mesma expressão quando viu a filha de Herodias dançando. Expressão comum, uma expressão hiperbólica, que dá a ideia de hipérbole, de exagero, como quem quer dar um grande presente, mas não necessariamente que seja literalmente, porque não estava escrito que o rei poderia dar metade do reino a uma mulher. Em sintonia com Deus, a prudência de Esther, ela não respondeu de imediato. A providência divina estava guiando o processo. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela, apenas o convidou para um banquete junto com Ramã, que eu quero que você vá à minha casa junto com Ramã para um banquete que eu preparei. E esse banquete ainda não será o banquete da revelação, só no segundo banquete Esther vai agindo com muita prudência, com muita cautela, e isso era necessário para que as coisas se encaixassem de forma perfeita. A segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Ramã para outro banquete no dia seguinte, quando falaria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história, pois Deus iria tirar o sono do rei entre um banquete e outro. Deus ia permitir que o coração de Ramã fosse endurecido e criasse uma forca para Mardoqueu. Tudo isso está se encaixando perfeitamente. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes, que nós vamos caminhar para a 11ª lição, a lição de número 11, que é a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu, que é a próxima lição, que é justamente em cima dessa noite histórica, dessa noite decisiva. Hoje nós vamos entender nessa lição que Deus está cuidando de todos os processos da nossa vida e conduzindo a nossa história. A nossa conclusão é que confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele glória, somente, e a ninguém mais. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.